Fazendo agora o exercício 35 do Instituto Albert Einstein, diz o seguinte: um polinômio de quinto grau tem 2 como uma raiz de multiplicidade 3. Vamos entender o que é isso. A razão entre o coeficiente do termo de quarto grau e o coeficiente do termo de quinto grau é igual a menos 7. A razão entre o termo independente e o coeficiente do termo de quinto grau é igual a 96. A menor raiz desse polinômio vale. Então a gente vai por parte, tá? Situação, problema cheio de informações, né? Cada frase é um comando diferente que ele dá. Então, o primeiro comando, a primeira orientação é essa. Ele diz que é um polinômio de quinto grau, de grau 5. Vamos escrever ele ax à quinta mais bx à quarta mais cx ao cubo mais dx ao quadrado mais ex mais f igual a zero. Ok. Até aí tudo bem. Agora ele fala que o 2 é uma raiz de multiplicidade 3. O que é que isso significa? Um polinômio de quinto grau ele tem 5 raízes, né? Por isso que no nosso polinômio de segundo grau, que a gente está acostumado a trabalhar com ele, a equação do segundo grau tem 2 raízes, né? A de quinto grau, 5 raízes. Beleza, né? E ele fala que o 2 é uma raiz de multiplicidade 3. Ou seja, das 5 raízes do polinômio, 3 é o número 2, não é? Ela é escrita, escrevendo aqui as raízes, 2, 2, 2, aí vem x4, que eu não sei quem é, e x5, ok? Tá aqui todas as raízes desse polinômio, né? Beleza. E agora, os outros comandos. Vem a razão é divisão, né? É a fração que a gente vai montar, entre o coeficiente do termo de quarto grau e o coeficiente do termo de quinto grau é igual a menos 7. Ao termo de quarto grau aqui, o coeficiente dele é o Bzinho. O coeficiente do termo de quinto grau é o Azinho, né? Então vamos lá. Coeficiente do termo de quarto grau, B, tá aqui. E o termo de quinto grau é igual a menos 7. Quinto grau é o A igual a menos 7. Beleza. Escrevemos. Agora outra informação. A razão entre o termo independente. O termo independente é o termo que não tem o x do lado, né? É o f. Entre o termo independente e o coeficiente de quinto grau. Coeficiente de quinto grau é o A, como a gente já sabe. É igual a 96. Pronto. Deu essas duas informações para a gente. Assim, antes de prosseguir, eu queria escrever o polinômio de segundo grau, de grau 2, porque aí a gente dá uma comparada, né, e consegue identificar uma lógica. Observa, polinômio de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Tem duas raízes, x1 e x2. Lembra das relações de Girard, de soma e produto das raízes? Ó, a soma x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Observa se não é idêntico. Se esse comando que ele deu não está se referindo à soma das raízes. Aí vem o produto das raízes, x1 vezes x2 é igual a c sobre a, né? C no polinômio de segundo grau é o termo independente. No caso do quinto grau é o f, o termo independente, né? Pronto. A mesma coisa, ou seja, é uma questão que trata das relações de Girard de soma e produto das raízes. Só tem uma observação muito importante a fazer, né? Na soma, vou escrever aqui a fórmula da soma. Deixa eu mudar aqui a cor. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 é igual a menos b sobre a. Essa é a fórmula, né? Quando a gente for substituir, como o 7 já é negativo, vai inverter o sinal, tá? E o produto,
x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 vezes x5 é igual a menos c sobre a. Aqui está um detalhe muito importante, porque quando o polinômio é de um grau ímpar, é negativo, tá? É menos c sobre a. Se fosse um grau par, um polinômio de quarto grau, sexto grau, aí seria positivo, tá bom? Então, quando a gente for substituir, vai ter que também inverter o valor do 96, ok? Então, lembrando, tem o 2 como raiz de multiplicidade 3, ou seja, das 5 raízes, 3 é o número 2. Eu já vou fazendo a substituição direta. Vai ficar x1 mais x2 mais x3, que é tudo 2, né? 2 mais 2 mais 2, mais x4 mais x5 é igual a menos b sobre a. Aí fica menos 7, né? Que dá 7 positivo. E o produto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes x4 vezes x5 é igual a menos c sobre a, né? Negativo, menos. Aí, no caso, o 96 vem negativo. Ok. Formou um sistema de equações. Vamos só desenvolvendo aqui o cálculo para a gente ver como é que vai ficando. Aqui dá 6, né? Na primeira equação, 6 mais x4 mais x5 igual a 7. E na equação de baixo, 8 vezes x4 vezes x5 igual a menos 96, né? Dá para calcular ainda, passar esse 6 para o outro membro, né? Vai mudar o sinal, e o 8 passar dividindo, né? Vai ficar x4 mais x5 é igual a 7 menos 6, 1, não é isso? E x4 vezes x5 é igual a menos 96 dividido por 8, dá 12, negativo, né? 12 vezes 8, 96. Ok, chamar de equação 1 e equação 2. Né? Agora a gente vai isolar um dos termos, acho melhor na equação 1, né? Isola aqui fazendo o seguinte: x4 igual a 1 menos x5, a gente pode fazer isso, né? Isolamos aqui o x4 e na equação de baixo, no lugar de x4, a gente já coloca 1 menos x5, não é isso? Então, já substituindo equação 1 em 2, na equação 2, vai ficar no lugar de x4, 1 menos x5. Então, ó, 1 menos x5 vezes x5, né? Igual a menos 12. Então, aplica a propriedade distributiva, vai ficar x5 menos x5 ao quadrado, né? x5 vezes x5, menos 12. Deu uma equação de segundo grau, a gente joga tudo para o primeiro membro igual a zero. Fica menos x5 ao quadrado mais x5 mais 12 igual a zero, ok? Então, escrevendo aqui os coeficientes, para não perder o hábito, A é menos 1, B é 1 e C é igual a 12, ok? E a formulazinha de delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado, B é 1, fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale menos 1, vezes C, que vale 12. Positivo, nem precisava do parêntese. Mas tudo bem. Delta é igual, dá 1, né? 1 ao quadrado é 1. Aí menos com menos, mais 4 vezes 12, 48. Né? Isso implica dizer que delta é igual a 49. Muito bem. Ok. E agora a Bhaskara, né? x5 é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, desculpa, por 2 vezes a. É isso? Então, ó, vamos lá. x5 é igual a menos, aí b vale 1.
B vale 1, mais ou menos raiz de delta, delta é 49, dividido por 2 vezes A, que vale menos 1. A gente não pode esquecer. Então fica x5 é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 49, 7, dividido por menos 2, né? Ok. Fazendo aqui, ó, x5, linha, é menos 1 mais 7 por 2. E x5, duas linhas, é menos 1 menos 7 dividido por 2, né? Então, menos 1 com mais 7, 6. Opa, é dividido por menos 2, né? Menos 1 com mais 7, 6 positivo. Fica 6 dividido por menos 2. Vai dar menos 3. Ok? E aqui vai dar menos 8 por menos 2. Vai dar 4 positivo, né? Ok. Achamos, né, essas duas raízes para x5, né? A gente vai substituir na equação 1. Lembrando que o que ele pergunta é a menor das raízes, né? Quer saber a menor das raízes desse polinômio, né? Então, já vamos substituir para ver como é que fica. A equação 1 está aqui, ó. x4 é igual a 1 menos x5, né? Eu vou escrever aqui a equação 1. x4 é igual a 1 menos x5, porque aí a gente identifica quem é menor. Ó, x4, no caso, é igual a 1 menos, para x5, fazendo x5 igual a menos 3. Usar esse primeiro valor que é o menor, né? Para escrever aqui, x5 igual a menos 3. Como é que fica? É menos 3. x4 é igual a 1, menos com menos, mais 3 vai ser igual a 4. Positivo, né? E fazendo para x5 agora igual a 4 positivo, fica x4 igual a 1 menos x5. x5 vale 4, né? x4 vai valer menos 3, né? Ou seja, encontra o mesmo valor, né? No caso, a menor raiz é menos 3, não é isso? A menor raiz é menos 3. Nas duas possibilidades a gente encontra isso, né? Substituindo uma das raízes por menos 3, encontramos como resultado 4, né? Substituir por 4 vai encontrar a raiz valendo menos 3, né? Então a menor raiz é menos 3, né? E o polinômio vai ficar menos 3, 2, 2, 2 e 4 como raiz. Menos 3. Vamos ver aqui qual a alternativa. Letra D.